Você acabou de fazer isso de novo, sem perceber. Alguém te criticou hoje e você imediatamente começou a explicar, a justificar, a provar que não é bem assim. Você fez exatamente o que eles esperavam. Entregou seu poder numa bandeja de prata. Vou te contar algo que vai doer. Cada vez que você se explica, você está implorando para que vejam você como uma boa pessoa, implorando para que entendam suas intenções, e eles sentem o cheiro dessa necessidade. Como um predador sente o medo da presa. Pause por um segundo. Pense na última vez que alguém poderoso que você conhece se defendeu de uma acusação. Consegue lembrar? Não consegue, né? Porque eles nunca fazem isso. Aqui está a verdade nua e crua que ninguém te conta. No momento em que você abre a boca para se defender, você já admitiu que é fraco o suficiente para precisar fazê-lo. E uma vez que essa percepção se instala, acabou. Eles venceram sem nem tentar. Você quer saber por que isso acontece? Porque seu instinto mais natural é também sua maior armadilha. É simples. Você foi condicionado desde criança a explicar suas ações, a pedir desculpas, a buscar aprovação. Seus pais faziam isso, seus professores exigiam isso. A sociedade inteira te moldou para ser um explicador, um mendigão de validação. Mas escuta aqui, as pessoas mais poderosas que existem descobriram algo que você ainda não sabe. Elas descobriram que o silêncio é uma arma. E vou te provar isso agora mesmo. Imagina a seguinte cena. Você está numa reunião importante. Alguém questiona sua competência na frente de todo mundo. Todos os olhos se voltam para você. O que a maioria faz? Se inclina para frente, fica nervosa, começa a enumerar suas qualificações. Fica patético. Mas a pessoa que entende o jogo, ela se recosta na cadeira, dá um meio sorriso e não diz absolutamente nada, por longos 5 segundos. Sabe o que acontece nesses 5 segundos de silêncio? A sala inteira muda de energia. De repente, não é mais sobre se você é competente. É sobre por que aquela pessoa se sentiu à vontade para atacar você. Porque ela está tão desesperada para te derrubar. Você virou o jogo sem dizer uma palavra. E sabe por que isso funciona? Porque o silêncio força as pessoas a preencherem as lacunas com suas próprias inseguranças. Elas começam a se questionar. Será que eu falei demais? Será que pareço inseguro agora? Por que ele não reagiu como eu esperava? Enquanto isso, você se torna um mistério. E mistério é poder. Mas tem um porém. Tem uma linha muito fina entre usar o silêncio como arma e ser simplesmente passivo. A diferença está na postura, na energia que você transmite. Não é sobre ser mudo, é sobre ser seletivo. Não é sobre fugir do conflito, é sobre escolher quando e como engajar. E, principalmente, é sobre nunca jamais implorar para ser compreendido. Porque a necessidade de ser compreendido é o que te torna previsível. E pessoas previsíveis são fáceis de manipular. Deixa eu te dar um exemplo que vai gelar sua espinha. Você conhece alguém que nunca posta desabafos nas redes sociais? Que nunca explica suas decisões publicamente? Que não responde hate nem entra em discussões online? Como você se sente em relação a essa pessoa? Provavelmente tem mais respeito por ela, né? Mesmo sem saber por quê. É isso. Essa é a diferença entre quem mendiga validação e quem simplesmente existe em seu próprio poder. Mas olha só, se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já sabia disso. Já sentia que tem algo errado com essa necessidade constante de se explicar. E tem mesmo. Você nasceu para ser poderoso, mas te ensinaram a ser fraco. Te ensinaram que ser gentil é se diminuir, que ser humilde é se desculpar por existir, que ser respeitoso é aceitar qualquer merda que jogam na sua cara. Mentira, tudo mentira. A gentileza real vem da posição de força, não de fraqueza. A humildade verdadeira não precisa se provar. E o respeito se conquista, não se mendiga.
Agora aqui está o que vai separar você de 99% das pessoas que assistem isso e não fazem nada. Se você realmente quer transformar a forma como o mundo te vê, se quer parar de ser pisado e começar a ser respeitado, se quer descobrir como as pessoas mais poderosas usam essas técnicas para dominar qualquer ambiente, você precisa continuar até o final deste vídeo. Porque o que vou te mostrar nos próximos minutos não é teoria. São estratégias práticas que você pode usar hoje mesmo. Vou te ensinar exatamente como responder quando alguém te ataca, como usar seu tom de voz, como controlar sua linguagem corporal, como fazer as pessoas duvidarem de si mesmas sem você mover um músculo. Mas principalmente, vou te mostrar como construir uma presença tão sólida que os ataques simplesmente ricocheteiam em você, como se você fosse blindado. Mas tem uma condição. Se você não tiver coragem de aplicar isso na vida real, se for ficar só no conforto da teoria, melhor parar por aqui. Porque o que vou te ensinar muda a forma como as pessoas te tratam. E nem todo mundo está preparado para carregar esse tipo de poder. A escolha é sua. Antes de continuarmos, se isso está fazendo sentido para você, se você está sentindo aquele friozinho na barriga porque reconhece esses padrões na sua própria vida, deixa seu like agora. Não é só para ajudar o canal, é para você se comprometer, para você dizer, sim, eu estou pronto para parar de mendigar validação. E se você quer ter acesso a mais conteúdo como este, se quer fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão tirando a venda dos olhos e assumindo seu próprio poder, se inscreve aqui no canal. Porque toda semana eu trago estratégias que vão mudar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. E uma coisa importante, depois que você assistir isso, vem aqui nos comentários e me conta qual foi o momento que mais te impactou. Qual foi aquele insight que fez você pensar, caramba, é exatamente isso que eu faço? Porque eu leio todos os comentários e, às vezes, suas experiências viram conteúdo para ajudar milhares de outras pessoas. Agora, vamos ao que interessa. Vamos descobrir como você pode se tornar absolutamente intocável. Então você quer saber como funciona na prática, né? Como é que você vai da pessoa que se explica o tempo todo para alguém que simplesmente não precisa mais fazer isso? Vou te contar uma história real que aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava numa empresa, numa daquelas reuniões tensas onde todo mundo fica se medindo. Um colega na frente de todo mundo disse assim, o Carlos sempre promete mais do que entrega. Sabe qual foi minha primeira reação? Exatamente a mesma que seria a sua. Meu peito apertou, minha mente disparou. Eu queria listar todos os projetos que tinha entregado no prazo. Queria mostrar meus números, queria provar que ele estava errado. Mas aí eu lembrei de algo que havia aprendido e fiz o oposto. Olhei para ele, dei um meio sorriso e disse apenas, interessante, pronto, só isso. Você deveria ter visto a cara das pessoas na sala. O silêncio que se formou foi ensurdecedor. E sabe o que aconteceu? 3 pessoas diferentes saíram em minha defesa. Sem eu pedir, sem eu implorar, elas começaram a listar meus projetos, meus resultados. Fizeram exatamente o que eu queria fazer, só que com muito mais credibilidade. Porque quando outras pessoas falam bem de você, isso vale 1000 vezes mais do que quando você fala bem de si mesmo. E o cara que me atacou ficou parecendo um idiota desesperado tentando me derrubar. Essa é a diferença entre reagir e responder, entre ser controlado pela situação ou controlar a situação. Mas calma, eu sei o que você está pensando agora. Tá, Carlos, mas e se ninguém sair em minha defesa? E se eu ficar lá parado feito um palhaço? Olha, essa é a primeira armadilha mental que você precisa superar. Essa necessidade de controlar como os outros vão reagir. Você não pode controlar se alguém vai te defender, mas pode controlar como você se posiciona. E quando você se posiciona com integridade, as pessoas sentem isso. Mesmo que ninguém diga nada na hora, elas vão embora pensando, por que fulano atacou ele daquele jeito? Que estranho.
A dúvida fica plantada. E dúvida é tudo que você precisa. Agora, deixa eu te ensinar o primeiro passo prático para você começar a aplicar isso hoje mesmo. Primeiro, você precisa identificar seus gatilhos pessoais. Aqueles temas, aquelas acusações que fazem você perder a compostura na hora. Para mim, era quando questionavam minha competência profissional. Para você, pode ser quando falam da sua aparência, dos seus relacionamentos, das suas escolhas de vida. Anota mentalmente quais são os seus, porque quando você conhece seus pontos fracos, pode se preparar para eles. Segundo, você vai treinar a pausa de 3 segundos. Quando alguém te atacar, antes de falar qualquer coisa, você conta até 3, mentalmente. Respira fundo e só então decide se vale a pena responder. 90% das vezes, a resposta vai ser não. E sabe por quê? Porque a pessoa que te atacou está esperando uma reação emocional. Ela quer ver você se defender. É isso que dá prazer para ela. Quando você não dá esse prazer, ela fica frustrada. E uma pessoa frustrada comete erros. E se você está gostando dessas estratégias, deixa seu like aí. Porque isso me mostra que você está mesmo disposto a aplicar essas técnicas. E quando eu vejo engagement real, eu sei que estou no caminho certo para te ajudar. Terceiro passo. Você vai dominar a arte da resposta mínima. Quando você decidir responder, e olha, nem sempre você vai decidir, sua resposta vai ser curta, direta e sem justificativas. Anotado. Entendo seu ponto. Interessante perspectiva. Essas frases fazem algo poderoso. Elas encerram o assunto sem criar atrito. A pessoa não tem onde se agarrar para continuar o ataque. É como se você fosse uma parede lisa, onde os ataques simplesmente escorregam. Mas tem um detalhe crucial aqui que a maioria das pessoas erra: o tom de voz. Você não pode falar isso com raiva disfarçada, nem com sarcasmo. Tem que ser genuinamente neutro, como se você estivesse comentando sobre o clima. E isso nos leva ao quarto passo: controle da linguagem corporal. Seus ombros não podem ficar tensos. Sua mandíbula não pode travar. Você não pode cruzar os braços defensivamente. Ao invés disso, você mantém uma postura aberta, relaxada. Como se o que foi dito não te afetasse nem um pouco. Porque a verdade é que não deveria mesmo afetar. E eu vou te explicar por quê. A opinião que alguém tem sobre você diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre você. Quando alguém te ataca gratuitamente, está revelando suas próprias inseguranças, suas próprias frustrações. Não é sobre você. Nunca foi. Mas nosso ego não quer aceitar isso, né? Nosso ego quer brigar, quer provar, quer vencer. E é aí que você precisa ser mais inteligente que seu próprio ego. Quinto passo. Você vai aprender a redirecionar energia. Em vez de usar sua energia para se defender, você vai usá-la para fazer uma pergunta inteligente. Quando alguém te critica, em vez de se explicar, você pergunta: o que te fez chegar nessa conclusão? Ou, conte-me mais sobre isso. Viu o que aconteceu? Você jogou a bola de volta para o campo da pessoa. Agora ela que precisa se explicar. Ela que precisa justificar sua posição. E geralmente, quando as pessoas são forçadas a explicar um ataque, elas percebem como soam ridículas. Mas olha, eu sei que você está pensando: Carlos, isso é muito difícil. Na hora do nervoso, eu vou esquecer tudo isso e vou fazer merda mesmo. E você está certo. Vai fazer merda mesmo. Várias vezes. Eu fiz. Todo mundo faz. A diferença é que algumas pessoas desistem na primeira dificuldade. Outras continuam praticando até que vira automático. Sexto passo. Você precisa construir sua identidade interna. Porque se você não souber quem você é por dentro, vai depender sempre da validação externa. E pessoas que dependem de validação externa são fáceis de manipular. Então, você vai criar uma lista mental das suas qualidades, dos seus valores, dos seus princípios. E vai revisitar essa lista todos os dias. Não para se gabar, mas para lembrar que sua opinião sobre si mesmo é a única que realmente importa.
Sabe quando você vai saber que está no caminho certo? Quando alguém te insultar e você sentir nada, nem raiva, nem vontade de se defender. Só uma leve curiosidade sobre por que aquela pessoa está tendo aquele comportamento. Quando você chegar nesse ponto, você vai entender o que é ser verdadeiramente poderoso. Porque poder não é sobre dominar os outros, é sobre não ser dominado por ninguém. E se você quer continuar nessa jornada de autodescoberta, se inscreve aqui no canal. Porque toda semana eu trago conteúdo que vai te ajudar a se tornar a versão mais forte de si mesmo. E uma última coisa, eu quero que você teste isso hoje. Escolha uma situação pequena, sem muito risco e pratique. Pode ser com um colega de trabalho, um familiar, alguém nas redes sociais. E depois vem aqui nos comentários me contar como foi. Porque suas experiências ajudam outros espectadores que estão passando pela mesma coisa. A comunidade que estamos construindo aqui não é só sobre assistir vídeos, é sobre aplicar, testar, evoluir juntos. Você tem coragem de tentar? Então chegamos ao final dessa jornada juntos. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito antes. Você não precisa da aprovação de ninguém para existir. Deixa isso penetrar bem fundo. Você não precisa da aprovação de ninguém para existir. Não dos seus pais, não dos seus amigos, não do seu chefe, não de estranhos na internet, de ninguém. Você já é completo, já é suficiente, já é válido exatamente como está agora. E sabe por que eu posso afirmar isso com tanta certeza? Porque o simples fato de você ter assistido até aqui mostra que existe uma força dentro de você que se recusa a aceitar mediocridade. Existe uma parte sua que sabe que você nasceu para mais do que ficar se explicando, se justificando, mendigando migalhas de respeito. Essa parte sempre esteve aí. Você só esqueceu dela por um tempo. Quando você era criança, você não se explicava. Você simplesmente era. Você chorava quando tinha vontade. Ria quando achava graça. Dizia não quando não queria fazer algo. Você era autêntico sem nem saber o que essa palavra significava. Mas aí a vida aconteceu. As pessoas começaram a te moldar. Te ensinaram que suas emoções incomodavam, que seus desejos eram egoístas, que você precisava ser mais considerado, mais compreensivo, mais flexível. Aos poucos, você foi perdendo pedaços de si mesmo, até chegar no ponto onde está hoje, se questionando se tem direito de ocupar o espaço que ocupa. Mas aquela criança ainda está aí dentro, esperando que você se lembre dela. E quando você para de se explicar, quando você para de mendigar validação, você está fazendo mais do que aplicar uma técnica psicológica. Você está voltando para casa. Você está voltando para quem sempre foi, antes do mundo te convencer do contrário. Isso é o que mais me emociona nesse trabalho que eu faço. Não é ensinar truques ou estratégias. É ajudar pessoas a se reencontrarem com sua própria essência. Porque no final das contas, o silêncio que eu te ensinei hoje não é uma arma contra os outros. É um presente que você dá para si mesmo. É o presente da sua própria companhia, da sua própria aprovação, da sua própria paz. Quando você não precisa mais se explicar, você descobre algo extraordinário. Você gosta de quem você é, mesmo com suas falhas, mesmo com suas imperfeições, mesmo com seus dias ruins. Você se torna sua própria fonte de validação. E aí, mágica acontece. As pessoas começam a te procurar. Querem estar perto de você. Querem sua opinião, seu tempo, sua energia. Porque existe algo irresistível em alguém que está confortável consigo mesmo. Mas eu não vou mentir para você. Essa jornada não é fácil. Vai ter dias que você vai querer voltar ao velho padrão. Vai ter momentos que a pressão social vai ser tanta que você vai sentir vontade de ceder. É normal, é humano. A diferença é que agora você tem uma escolha consciente. Você não está mais no piloto automático, reagindo a tudo que vem na sua direção. Você pode pausar, respirar e decidir quem você quer ser naquele momento.
E cada vez que você escolher a integridade ao invés da aprovação, cada vez que você escolher seu próprio respeito ao invés da aceitação alheia, você fica um pouco mais forte, um pouco mais completo, um pouco mais você. O poder da mudança sempre esteve nas suas mãos. Eu apenas te lembrei disso. Você não precisa de nenhum guru, não precisa de nenhum curso caro, não precisa de nenhuma técnica milagrosa. Você só precisa da coragem de ser quem sempre foi, antes de aprender a ter medo de si mesmo. E se você chegou até aqui, essa coragem você já tem. Agora é só uma questão de usar. Então vai, sai desse vídeo e seja a pessoa que você sempre soube que poderia ser. Para de pedir licença para existir. Para de se explicar para quem não merece suas explicações. Sua vida está te esperando. E sua verdadeira vida só começa quando você para de representar para os outros e começa a viver para si mesmo. O mundo precisa da sua autenticidade, não da sua performance. Mas antes de você ir, eu tenho um pedido. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se fez você enxergar algo sobre si mesmo que estava escondido, deixa seu like. Não é só pelo algoritmo, é pelo seu comprometimento com essa nova versão de você. Se inscreve no canal se você quer continuar nessa jornada de autodescoberta. Porque eu estarei aqui toda semana, trazendo reflexões que vão te ajudar a se reconectar com quem você realmente é. E nos comentários eu quero saber, qual foi o momento da sua vida em que você se deu conta de que estava vivendo para agradar os outros? Pode compartilhar anonimamente se quiser. Às vezes, dividir nossa história ajuda alguém que está passando pela mesma situação, porque no final, todos nós estamos tentando encontrar nosso caminho de volta para casa, dentro de nós mesmos. Te vejo no próximo vídeo.